A Bíblia diz que Deus pode te perdoar de cada pecado que você já cometeu. Mas a verdade que poucas pessoas entendem é esta: Ele não só perdoa, Ele esquece. E se a sua culpa não for mais um peso, mas apenas uma lembrança, prepare-se para descobrir a diferença entre o perdão que você conhece e o perdão que pode mudar a sua vida. Você já parou para pensar na diferença entre o perdão que você dá e o perdão que Deus oferece? A maioria de nós carrega o peso de mágoas passadas, mesmo quando diz que perdoou alguém. É um fardo emocional que nos impede de seguir em frente, uma sombra que nos persegue, mostrando que, para nós, esquecer é praticamente impossível. Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de perdão completamente diferente? Este tipo de perdão não apenas libera, ele apaga. A Bíblia revela que Deus não somente perdoa os nossos erros, mas Ele os lança nas profundezas do mar e promete não se lembrar mais deles. É um conceito radicalmente diferente de qualquer coisa que conhecemos, onde não há espaço para ressentimento ou lembrança de dor, pois a dívida simplesmente não existe mais. Ele remove o registro da falha. É essa capacidade de esquecer que realmente diferencia o perdão divino do nosso. Enquanto nós lutamos para soltar o passado, Deus tem o poder de anular completamente a evidência dos nossos erros, agindo como um super removedor de manchas na nossa alma. Você pode até lembrar de seus erros, mas Deus não se lembrará mais. No entanto, essa liberdade total nos leva a uma questão ainda mais intrigante. Se o perdão de Deus é tão ilimitado, por que muitos de nós ainda nos sentimos presos em um ciclo de culpa e dúvida? A resposta a isso está em uma tática sutil, mas poderosa, que poucos conseguem enxergar e que vamos desvendar agora. Você já se sentiu envergonhado de pedir perdão por um erro que cometeu de novo? A maioria das pessoas acredita, no fundo, que o perdão tem um limite. Nos tempos de Jesus, a tradição judaica defendia que você deveria perdoar alguém até 3 vezes. Se a pessoa errasse uma 4ª vez, ela estava por conta própria. É uma lógica que faz sentido, afinal, onde estão os limites da paciência? Mas então Pedro, um dos discípulos de Cristo, propôs uma ideia mais generosa. 7 vezes? A resposta de Jesus foi, no mínimo, chocante. Ele disse que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7, uma expressão que, na verdade, significa que o perdão não tem fim. Ele queria demonstrar que o perdão verdadeiro não é uma transação limitada, mas uma atitude ilimitada e incondicional. É esse o ponto crucial. O perdão que Deus oferece não é um cheque com um número máximo de usos, mas uma fonte inesgotável. Ele não se cansa, não se irrita e não se decepciona com nossos erros repetidos. Essa revelação transforma completamente a maneira como vemos a nós mesmos e a nossa relação com o divino. Apesar de tudo isso, a gente ainda se sente preso. Mesmo sabendo que o perdão é ilimitado, muitos de nós nos autossabotamos, caindo na armadilha da culpa. Mas o que exatamente causa essa autotortura e por que insistimos em nos punir mesmo depois de termos sido perdoados? A resposta está em uma tática poderosa que você precisa entender para se libertar de uma vez por todas. E se eu te dissesse que a culpa que você sente não te torna uma pessoa melhor? A maioria de nós acredita que o remorso é a prova de um bom caráter, mas a verdade é que a culpa desnecessária é uma tática perigosa. É uma voz que nos diz para continuar nos punindo por algo que já foi perdoado, nos mantendo presos em um ciclo de autotortura. Essa é a grande estratégia da culpa. Antes de você cometer um erro, ela te minimiza, dizendo que não é grande coisa. Mas assim que o erro é cometido, a culpa se torna gigante, sussurrando que você é imperdoável e indigno de qualquer bênção. É uma mentira que te impede de aceitar o perdão que já foi dado, fazendo com que você sinta que precisa se castigar para merecê-lo. É por isso que muitas vezes,
continuamos pedindo perdão repetidamente, como se estivéssemos tentando convencer a nós mesmos e a Deus. Esse ciclo de culpa é um inimigo silencioso que sabota a sua paz e a sua liberdade. Mas há uma forma de quebrar esse ciclo e se libertar de uma vez por todas. No próximo tópico, vamos revelar os 3 segredos para um perdão que é realmente livre e completo. Uma revelação que pode ser a chave para você finalmente encontrar a paz que tanto procura. O que aconteceria se você soubesse que existe uma forma de ser perdoado no mesmo instante em que pede? A maioria de nós acredita que o perdão é um processo lento, que exige sofrimento e espera. Mas a verdade é que o perdão de Deus não funciona assim. Ele é um evento instantâneo que acontece sem demora, no momento exato em que você se volta para Ele. A Bíblia nos mostra que o perdão de Deus não é apenas rápido, ele também é completo e ilimitado. Ele não perdoa apenas parte dos seus erros, ele os perdoa todos, inclusive aqueles que você ainda não cometeu. Não há nada que você possa ter feito que não tenha sido coberto pelo sacrifício de Cristo na cruz. É uma limpeza total, um super removedor de manchas que apaga cada evidência. E o mais incrível é que Deus não se cansa de perdoar. Você pode cometer o mesmo erro repetidamente, mas a natureza de Deus é ser perdoador. Ele não se sente frustrado ou decepcionado com você. Ele está sempre pronto para te receber de volta, independentemente de quantas vezes você tenha falhado. É essa verdade que nos liberta do ciclo da culpa. Mas o que outras culturas e religiões têm a dizer sobre o perdão? E como a visão de diferentes povos pode nos ajudar a entender o perdão de Deus de uma forma ainda mais profunda? Vamos explorar isso agora. O perdão de Deus é realmente algo único. Mas e se eu te dissesse que outras culturas também têm sua própria jornada em busca de absolvição? Para os judeus, o perdão não é um evento isolado, mas um processo anual. No Yom Kippur, o dia do perdão, eles jejuam e oram em um esforço de contrição e arrependimento, um rito que simboliza a purificação e a busca pela reconciliação com o divino. Já no islamismo, a busca pelo perdão, Taubá, também é um pilar da fé. A crença é que Alá perdoa os pecados menores de forma direta, enquanto os pecados maiores dependem da sinceridade, do arrependimento e da restituição de qualquer dano causado. É um processo mais focado na ação humana para mostrar a sinceridade do perdão. Essas diferentes visões nos ajudam a entender a profundidade e a importância do perdão em diversas culturas, mostrando que a busca por uma consciência limpa é uma necessidade humana universal. No entanto, o perdão de Deus se destaca por ser um dom da graça, algo que não pode ser conquistado por rituais ou boas ações, mas é oferecido livremente. Mas se o perdão é um presente gratuito e sem esforço, qual é o seu papel nisso? A verdade é que o perdão, por mais que seja um dom, ainda exige uma escolha. A pergunta final que você precisa se fazer é: você está disposto a aceitar o perdão que já foi pago ou vai continuar a se prender a uma dívida que não te pertence mais? A dívida já foi paga, mas você ainda se sente preso a ela. Por quê? A verdade é que o perdão, por mais que seja um presente gratuito e incondicional, exige uma ação da sua parte, a escolha de aceitá-lo. Não se trata de merecer o perdão, mas de simplesmente recebê-lo. É o passo final que te liberta da culpa e do peso de um passado que já não te pertence mais. Não é sobre tentar se tornar bom o suficiente para merecer o perdão. É sobre reconhecer a sua necessidade e a oferta generosa que foi feita. Lembra quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem? Essa foi a primeira mensagem da cruz, uma promessa de perdão total e imediato. A partir de hoje, você não precisa mais se castigar. Você não precisa mais se arrastar com o peso do seu passado.
A sua vida pode começar a partir de agora, livre do peso que você carregava. A decisão é sua. Você vai continuar a se prender a uma dívida que já foi paga? Então, qual é o seu próximo passo? Como você pode realmente viver a liberdade do perdão? Vamos mergulhar em uma nova série de vídeos para descobrir como aplicar essa liberdade no seu dia a dia. Se a sua jornada rumo ao perdão foi transformada por essas ideias, não pare por aqui. Curta este vídeo para nos mostrar que você quer mais conteúdo assim. Se inscreva no canal para não perder o que vem por aí e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de liberdade. Deus te abençoe. Até a próxima.